E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, para nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a arte grega, especificamente o período clássico da arte grega. E aí eu queria jogar uma pergunta para vocês, Eu sei que vocês não vão me responder, eu tô achando até vocês meio calados hoje, Mas tudo bem, gente. Quando a gente fala do termo clássico, o que vem na sua cabeça? Falar, tal coisa é um clássico. Ó, a gente não tá falando de música clássica, nem de dança clássica, mas falar que algo é um clássico. Por exemplo, qual é o clássico do futebol? Geralmente todo mundo fala. Brasil e Argentina é um clássico, Atlético e Coritiba, não sei, se é um clássico, mas enfim. Clássico. Ah, se eu fosse falar de um clássico do videogame, qual jogo é um clássico do videogame? Ah, Super Mario Bros. É um clássico. Ah, e qual que é o clássico disso, daquilo? Toda vez que você lembra de algo e fala assim, nossa, isso é um clássico, é porque de alguma forma esse jogo ou esse campeonato de futebol, ele te marcou, mas não marcou só você, marcou as gerações que vieram antes de você. Você que é adolescente, está no primeiro ano do médio, falar pra mim que Super Mario Bros. É um clássico, só me prova que é um clássico, porque esse jogo é um jogo muito antigo, que eu joguei quando era criança e que você provavelmente jogou quando era criança e agora adolescente talvez jogue ou não, mas você conhece esse jogo. Então ele se tornou um clássico porque ele passou décadas e de geração em geração ele continuou sendo lembrado. Então o termo clássico, ele vem disso. E olha só, isso o termo clássico. Agora, o que será que é a arte clássica, essa arte grega, que a gente fala tanto? Primeiro, o período clássico ele vai acontecer entre 480 a.C. até 323 a.C. Peraí, professor, tá estranha essa contagem. De 480 até 323? Sim, porque o período antes de Cristo a contagem é decrescente, tá? Então, olha só. A arte da antiguidade grega representava não o que se via, mas eles representavam algo idealizado. A gente já vai falar disso um pouquinho mais pra frente. O corpo e o rosto, eles eram considerados ideais. Sabe aquele termo de deus grego? Esse termo, ele surge nesse período aqui justamente por isso. O corpo humano, ele era idealizado. O padrão de beleza era algo idealizado na escultura, nas pinturas, mas principalmente a gente vai ver na escultura. E havia uma preocupação com medidas ideais para a arquitetura e para a pintura, uma ideia de perfeição. São os gregos que vão trabalhar com matemática na arte, justamente por isso, essa ideia de proporção. Proporção, perfeição, simetria, um lado é idêntico ao outro e até para representar a forma humana. E a gente sabe que nosso corpo não é simétrico, ainda que seja com milímetros, algo que não seja perceptível aos olhos, a gente sabe que nós não somos simétricos, mas os gregos vão representar a figura humana de forma simétrica. Olha só, perfeição como modelo. Você já se perguntou quais são os critérios necessários para se dizer que algo é perfeito a ponto de se tornar um modelo? Por quê? Os gregos, eles vão ser um padrão de arte. Toda vez que a gente fala que alguma arte está buscando raízes na arte clássica e acadêmica, nós vamos dizer o quê? Que esse movimento artístico, essa linguagem artística, está buscando os elementos da cultura grega. Quais são os elementos? Simetria, equilíbrio, perfeição, proporção, tá? Então quer dizer que essa arte está voltando para aquela arte que era bem regrada, que é a arte grega. Ao contrário de outras civilizações, a civilização grega buscava a compreensão e a imitação da natureza. Mas olha só, imitação de uma forma idealizada. Como profundos conhecedores da matemática e da geometria, os gregos dessa época tentavam encontrar leis matemáticas e geométricas que tornassem os elementos ao seu redor compreensíveis e lógicos. Então lembra que eu falei da ideia de idealizar? Até aquilo que era da natureza, eles de alguma forma tentavam colocar padrões, e muitas vezes eles usavam matemática e geometria para isso, para comprovar que aquilo tinha um equilíbrio e uma ideia de perfeição. Olha o que eles valorizavam, principalmente na arte. O simples, o equilíbrio
e a forma. Para eles, para algo ser perfeito, aquilo tinha que ser proporcional. Então, perfeito, para eles, era sinônimo de proporção. Aqui, né, coloquei de novo do período clássico, 480 a 323 a.C. Ó, foi o maior florescimento artístico e o que mais influenciou a civilização ocidental. Foi o período dos filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Foi um período onde a filosofia, a ciência, o teatro, a poesia e os Jogos Olímpicos foram criados, e eles foram criados quase para provar a inteligência do povo grego, porque eles estudavam muito. E aí a gente tem aqui o Péricles, que vai ser a personalidade política, que vai ser responsável pela construção, né, da Acrópole de Atenas. Eu coloquei aqui a Acrópole, tá? É a parte da cidade que foi construída nos terrenos mais altos. Se vocês observarem aqui, ó, principalmente aqui no Templo de Atena, você vai perceber que a cidade está lá embaixo. Então eles construíam em lugares altos, em lugares de destaque, tá? E aí, toda a Acrópole de Atena foi dedicada à deusa Atena, que era considerada a deusa da sabedoria. A gente tem esses 4 exemplos aqui, depois a gente fala um pouquinho sobre a arquitetura. E olha só, a arte grega vai ser a arte dos deuses, a arte dos heróis, mas também a arte dos humanos, tá? Eles geralmente vão ter na arte uma personalidade narcisista. O que é o narcisismo? Aquela pessoa quase egocêntrica, que precisa se ver e se sentir muito bem e muito bonita. Ela quase idolatra a si mesma, essa ideia do narcisismo. Crenças religiosas e deuses da mitologia. Qual que era a ideia da mitologia ou do mito? Explicar, interpretar o comportamento humano e também trazer respostas para questões como a origem das coisas, a origem do universo. Então eles usavam a mitologia para explicar tudo isso, como as pessoas foram criadas, como o mundo foi criado. Aí eu coloquei aqui só para a gente se situar, porque algumas arquiteturas são inspiradas nesses deuses, os deuses da mitologia, tá? Eu coloquei os principais. Zeus, que é o deus dos deuses, considerado o deus superior a todos. O Apolo, que é o deus da música. Afrodite, considerado o deus do amor. Dionísio, que é o deus do vinho e considerado também o deus do teatro. Ele vai ser considerado o deus que fundou o teatro. E acreditem se quiser, até hoje, em algumas companhias teatrais, a estreia do teatro é dedicada a Dionísio, tá? Isso é uma coisa bem séria, assim, até hoje. Atena, que é a deusa da sabedoria. Então, assim, a mitologia grega, ela é rica também em heróis e semideuses, seres que são metade humano e metade deuses. Isso vai ser bastante representado nas pinturas. Qual que é a temática da arte grega? Valorização do homem, mas não é do homem como um ser subjetivo, do homem esteticamente falando. O corpo, vocês vão perceber que na escultura a questão do nu ela é muito forte, mas ela não tem uma conotação sexual, é a ideia da anatomia mesmo, do estudo da anatomia. Eles começam a estudar anatomia e começam a querer representar esse corpo humano. Cenas do cotidiano e heróis e deuses mitológicos. São os três temas que são mais abordados na arte grega. Aí a gente vai para a arquitetura grega, tá? Geralmente ela é monumental e voltada para construções de templos. Raramente a gente vai ver uma arquitetura grega que seja assim, uma construçãozinha singela que passe batida. Geralmente vão ser monumentais. E aí vão ter 3 gêneros que eu já vou mostrar para vocês, que é o dórico, o jônico e o coríntio. São os 3 gêneros das colunas das construções. A ideia das construções é a harmonia das formas. Lembra, a palavra harmonia casa muito bem com a ideia de arte grega, porque algo que é harmônico é algo que é proporcional, que tem um equilíbrio. Então, todas as construções tinham que ter essa ideia de harmonia nas formas. Forma retangular, quando observada de cima, e circundados por colunas. Aqui eu coloquei um exemplo pra gente do templo de Poseidon, mas ali quando a gente viu a Acrópole, a gente conseguiu ver as 4 construções principais, sempre com essa ideia de colunas, tá? As construções. A gente tem um exemplo aqui em Curitiba, que é o templo histórico, o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná,
ela é feita com essas colunas gregas, a inspiração na arquitetura grega. E aí que eu falei para vocês as 3 ordens de coluna. A gente tem dórico, jônico e coríntio. Coríntio vai ser como se fosse a ordem quase que universal das colunas e é a que mais tem elementos, ela é mais ornamentada, como vocês podem ver aqui. A dórico é como se fosse a representação masculina das colunas, porque aqui tem menos ornamento, ela é um pouquinho mais simples, mais singela. E a jônico é como se fosse a representação feminina da coluna, tá? Então são as 3 colunas que a gente tem. Quando você reparar numa construção grega ou inspirada nas colunas gregas, cada ordem dessa tem um significado específico, então não é só uma questão estética, tem toda uma simbologia por trás. E aí a gente chega, antes de ir para a escultura, nos teatros gregos. Ó, eles eram construídos para festivais teatrais e para serem suporte para a comunicação com os deuses. Os gregos acreditavam que esses teatros, né, que geralmente era nesse formato de semi-arena ou semicírculo, como você quiser chamar, eles acreditavam que nessas arenas eles conseguiam ter uma comunicação melhor com os deuses. E inclusive, esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o que foi dedicado ao deus Dionísio. Olha como que funcionava essa estrutura. A céu aberto, não tem tecnologia de microfone, de caixa de som, nada disso. O palco está aqui embaixo, então aqui aconteciam as encenações e as pessoas sentavam nas arquibancadas. Essa estrutura, ela proporciona o que a gente chama de caixa acústica. Primeira coisa, vocês percebem que esse teatro ele está construído bem no alto? Percebam a cidade lá embaixo. Então, só de ser construído num lugar muito alto, ele já traz um benefício para a acústica já fica um pouquinho melhor. E essa estrutura da arquibancada, que é esse semicírculo que fica numa arena fechada, faz o que a gente chama de caixa acústica, ou seja, a pessoa fala lá embaixo, a voz dela é como se batesse na arquibancada e reverberasse em toda a estrutura do teatro. Então, para esse tipo de estrutura não era necessário, nem tinha na época, mas, por exemplo, agora, não seria necessário todo um equipamento de som, porque a forma como foi criado e construído já foi criado nessa ideia para transformar numa caixa acústica. Então, a voz ecoava até a última pessoa que estivesse na arquibancada. Então, é a estrutura do teatro grego. E olha só, essa estrutura, ela inspirou outras construções. A gente tem aqui a Arena de Verona, na Itália, que é um exemplo dessas construções, nesse formato de semi-arena. Olha só, Parque Municipal das Mangabeiras, em Minas Gerais, também tem essa ideia. E a gente chega na escultura. As esculturas gregas, elas vão ter um pouco de influência na escultura egípcia. Por quê? Os gregos, eles vão admirar a forma como os egípcios se relacionavam com a arte. Qual que é a relação dos egípcios com a arte? Primeiro, a arte egípcia é uma arte feita em vida, mas pensada na vida após a morte. O egípcio, ele vai acreditar numa vida após a morte. O que ele vai acreditar? Que quando ele morre, ele vai para o céu dos deuses. Mas para ele chegar nesse lugar, ele precisa de algumas memórias, e essas memórias são construídas através da arte. Então, todos os desenhos que são feitos no interior das pirâmides, todos os objetos que são colocados junto com o sarcófago dentro da pirâmide, é porque ele acredita que depois que ele morre, ele vai olhar para tudo isso que ele fez em vida, ele vai olhar para todas as suas produções na vida terrena, e isso vai ajudar ele a ir para o céu dos deuses, é o que eles acreditam. E os gregos vão admirar muito essa forma de lidar com a arte e a estética egípcia também. Então eles começam a se inspirar nisso para fazer as suas esculturas. Representação realista era o objetivo. Eles queriam que a escultura fosse mais realista possível, mas realista dentro de uma visão idealizada, tá? Então eles vão querer fazer o corpo humano o mais próximo do real, mas a ideia é de perfeição, simetria e padrão. Aí, cuidado, aquele termo, né, deus grego, você pode estar enganado, porque aqui no caso, os deuses gregos que eram representados na escultura era uma versão idealizada, um corpo e uma simetria inexistente, então cuidado com esse termo aí que você pode estar se enganando. Perfeição e simetria
resultavam num distanciamento do que era real. Então, olha que contradição. Eles queriam uma representação realista, mas a ideia de perfeição e de simetria era tão forte que aquilo que eles produziam acabava se afastando da realidade, porque não existiam corpos com aquela estrutura do jeito que eles faziam, porque era tudo muito simétrico, muito. Desde o rosto até toda a estrutura do corpo era pensada numa simetria. Geralmente, representação do nu e de deuses da mitologia grega, era o que eles mais esculpiam. Coloquei algumas imagens, vocês já têm na apostila, depois vocês podem ver outras imagens lá na apostila, tá? As representações gregas na escultura. Seguindo, gente, a pintura ela é um capítulo à parte na cultura grega, porque nós temos apenas acervo de pintura em cerâmica. Não temos praticamente nada de pintura de quadro ou outros elementos. Essa produção toda é um pouco questionada ainda se existiu e se perdeu ou se realmente eles não faziam. Mas o que a gente tem de acervo hoje para mostrar e para trabalhar sobre a cultura grega mesmo vão ser na cerâmica. Geralmente pintura com motivos geométricos, temas mitológicos e uma grande riqueza nos ornamentos. Vão perceber que o detalhe técnico de cada pintura é bem grandioso. Aqui a gente tem um exemplo, né? É chamada de ânfora de Dipylon. É uma urna funerária e ela foi encontrada na cidade de Dipylon, tá? Então, olha só, o que é uma urna funerária ou para que serviam as urnas funerárias? Talvez você pense assim, com certeza nessa urna eram guardadas a cinza do falecido, né, da pessoa que morreu. Não era isso. Primeiro vamos analisar o desenho e aí a gente já vai conversar sobre a função dessa urna. Primeira coisa, uma urna do jeito dessa aqui, com essa riqueza de detalhes, toda bem produzida, ela provavelmente não era de uma pessoa pobre, tá? Ela provavelmente era de uma pessoa bem abastada. E o que os historiadores definiram, até por conta dos desenhos, é que ela era de uma mulher, tá? Se vocês olharem no desenho, eu coloquei ele um pouquinho ampliado e na apostila tem também. Você percebe que tem várias pessoas e aqui embaixo tem pessoas que corporalmente elas estão se expressando diferente. Parece até uma coisa meio de lamento, de inconformismo. E acima delas, elas estão erguendo o que parece que é um caixão e tem uma pessoa deitada, tá? E as formas mostram para nós e para os historiadores que seria uma mulher, no caso, a dona dessa urna, né? E aqui a representação dela morta. Para que serviam essas urnas? Elas eram colocadas junto ao túmulo. E essas urnas, elas serviam para drenar a oferenda líquida que era jogada para esse cadáver. Então, essa urna era colocada acima do caixão, era colocado um líquido, e era uma oferenda, envolvia todo um ritual religioso, e aí essa urna drenava esse líquido até o corpo, tá? Então, para isso que serviam essas urnas funerárias. E geralmente as urnas, elas eram propriedade geralmente de pessoas que tinham dinheiro para mandar fazer, porque elas eram feitas e escolhidas enquanto a pessoa ainda estava em vida, ela escolhia quais eram os ornamentos que iam colocar. E essa urna, ó, do início até embaixo, percebam que ela tem pintura, tá? Formas geométricas e aqui o desenho principal que retrata provavelmente essa mulher que fez essa urna. Olha só, esse vaso, né? A gente não tem informação se ele era uma urna funerária ou somente um vaso com uma função utilitária diferente. Qual que é a representação dele? Aquiles matando Pentesileia. Pentesileia vai ser a rainha das Amazonas. E diz a história, né, a mitologia, de que essa rainha, ela defendia, junto com as Amazonas, a cidade de Troia. Então aqui vai representar quando Aquiles mata ela com uma lança. Então, além das formas geométricas, havia também temas mitológicos das histórias que eles contavam. Aí eu tenho uma atividade para esse momento pra gente. Quero que você pesquise, fazer uma pesquisa sobre a nossa cidade de Curitiba. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais pesquisando sobre o Brasil, pode também. Você vai pesquisar outras construções, o que nós temos de arquitetura no nosso país e na nossa cidade, que são influências da arte grega. Eu já dei um exemplo para vocês da Universidade Federal do Paraná, aquelas colunas gregas, né? Então você pode, já que eu já dei esse exemplo, você pode usar outros exemplos de construções
onde a arquitetura foi inspirada na cultura grega. Você vai pesquisar, vai escrever um pouquinho sobre essa arquitetura que você encontrou, você vai colocar uma imagem na sua atividade também, e aí você vai postar lá no Google, onde você está postando as outras atividades. Vai registrar com uma foto, aliás, registrar com foto não, já vai fazer no Word provavelmente, né? Vai colocar a foto junto e aí vai postar pra gente, ok? E por hoje é só, até a próxima aula, fiquem com Deus!